Graça e paz a todos. Estamos juntos nesta sala de reflexão para continuarmos buscando entender melhor este assunto chamado identidade. Identidade. Eu sou brigadeiro do ar da reserva da Força Aérea Brasileira Ribeiro e também pastor de uma igreja evangélica. Nós estamos refletindo sobre essa temática identidade. É muito importante nós pararmos para avaliar este assunto que às vezes anda tão escondido nas nossas memórias, nas nossas conversas, e que muitas das vezes ele passa desapercebido. Mas identidade é algo importante. Tudo que Deus criou, Deus colocou 4 características na sua criação. Tudo criado por Deus recebeu glória, recebeu um propósito, recebeu autoridade, recebeu poder. Mas para que o ser criado por Deus desempenhasse a sua função, além de ter recebido isso, recebeu também uma identidade. Tanto é que Deus, para criar o homem, antes dele projetar o homem, ele projeta a sua identidade. Como nós vimos na nossa reflexão passada. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então Deus, antes de criar todas as coisas, ele cria a sua identidade. Então Deus criou o homem, mas antes Deus criou a sua identidade. Toda a criação de Deus, ela tem aquelas 4 características que falamos. Propósito, ela tem glória, tem poder, não é isso? E também ela tem uma identidade. Tudo criado por Deus tem uma identidade. Os animais têm uma identidade. As plantas têm uma identidade. Tudo criado por Deus tem uma identidade. Nós falamos sobre o homem, mas hoje eu quero trazer uma reflexão aqui acerca da igreja. A igreja de Cristo, ela foi criada e ela também recebeu todas as características dos seres criados por Deus. Ela recebeu um propósito, ela recebeu glória, ela recebeu poder e ela recebeu autoridade. Mas ela, para desempenhar esta função com essas características, ela também recebeu uma identidade. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, quando nós nos agregamos ao corpo de Cristo, nós levamos a identidade cristã que está conosco para dentro do corpo de Cristo. Então, na realidade, a igreja, ela é um corpo composto de pessoas que têm uma identidade. Nós somos parecidos com Cristo. Tremendo isso, né? É interessante, amados, e você pergunta, mas qual é a identidade da igreja? Ela é poderosa, ela é santa, ela é corajosa, ela vai morar no céu, ela se parece com Cristo porque ela é o corpo de Cristo na terra. É interessante que todas as vezes que algum membro da igreja de Cristo, ele vai perdendo a sua identidade, ele impacta todo o corpo também. Parou para pensar nisso? É interessante que a nossa reflexão aqui é uma reflexão bastante curta, e eu estou fazendo uma reflexão espontânea. E nós vamos entender, por exemplo, quando Jesus ele se refere às igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas, nós vamos ver que o problema daquelas igrejas estava relacionado à sua identidade. Uma faltava amor, outra estava morna, outra estava de um jeito, outra estava de outro jeito. Interessante que Jesus ele se preocupa com a identidade da sua igreja. E ele, quando revela ao apóstolo João, ali na ilha de Patmos, a realidade daquelas 7 igrejas, na realidade, Jesus estava mostrando que ele estava preocupado com a identidade daquelas igrejas. E veja que a identidade era uma coisa tão séria que quando um fator altera a identidade, naturalmente, o propósito daquela igreja também fica alterado. Por exemplo, quando Jesus se refere à igreja de Éfeso, ele viu que a igreja estava com uma boa ortodoxia, eram zelosos, mas faltava um ingrediente da identidade que era o amor. E Jesus sabia que sem este ingrediente, a igreja ela perderia parte da sua identidade
e, consequentemente, ela não teria condições de cumprir o seu papel na terra. Cada uma daquelas igrejas tinha uma característica negativa, quase todas elas tinham uma característica negativa, e que implicava em deformação da identidade. Então, veja só, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da igreja que se chama o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo também tem a sua identidade. É impressionante isso. Jesus, ele nunca abriu mão de identidade. Qual era a identidade de Jesus? O Filho de Deus. Veja só, quando Jesus estava no deserto e que ele foi tentado pelo diabo, o diabo tentou atacar em primeiro lugar a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus. Veja quando Jesus ele sai ali daquele batismo e Deus ele declara a sua relação com Jesus Cristo, ele diz, este é o meu Filho amado. Então veja só, Deus ele declara qual é a identidade que ele havia dado para Jesus Cristo. O diabo no deserto vai tentar Jesus e vai diretamente em cima da sua identidade. O que eu quero colocar é que identidade é uma coisa importante. Identidade não é um detalhe que nós carregamos na nossa vida. Assim como nós temos a nossa identidade física, e falamos também sobre identidade emocional, identidade moral, identidade espiritual, identidade social, identidade cultural, várias identidades que nós possuímos, também a igreja possui identidade. O grande problema que enfrentamos hoje é que nós vemos muitas igrejas em que elas têm alguma coisa nelas que faz com que aquela identidade original ela apresente deformações. E essas deformações vêm pelo meu comportamento e pelo teu comportamento. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós fomos estabelecidos para sermos uma agência do reino dos céus aqui na terra, e essa agência, ela tem uma identidade. Todas as organizações do mundo, elas têm também uma identidade. Se você perceber, as Forças Armadas têm uma identidade. Apesar de eu fazer parte da Força Aérea Brasileira e ter uma identidade, a identidade da Força Aérea é diferente em parte da identidade do Exército, que também é diferente da identidade da Marinha, que também somos diferentes da identidade das polícias militares. Porque os nossos propósitos, eles têm especificidades. E para cada propósito há uma identidade. Então, as Forças Armadas, ela tem uma identidade. Você pega, por exemplo, uma empresa como a Embraer, que está aqui em São José dos Campos, ela tem uma outra identidade. E a identidade está ligada ao propósito. Ninguém foi criado sem identidade. Tudo no mundo tem uma identidade. Tanto é que tudo no mundo tem um nome. O nome está relacionado à identidade. Da mesma forma, e hoje a nossa reflexão aqui é sobre igreja, igreja também tem identidade. E nós, como membros do corpo de Cristo, temos que cuidar dessa identidade. E a identidade que nós carregamos conosco é aquela, não aquela que nós criamos, é aquela que o nosso Criador nos deu. E é interessante que as igrejas carregam marcas. Nós temos também marcas humanas. Porque onde está o ser humano, a nossa marca vai junto. Então, se a minha identidade em relação a Jesus Cristo, ao reino de Deus, ela é restaurada, ela está na sua plenitude, dentro daquilo que Deus projetou, e eu me agrego ao corpo de Cristo, seguramente, e com pessoas que também têm essa mesma característica, o que vai acontecer? O corpo de Cristo aqui na terra refletirá verdadeiramente o que é o reino dos céus. Vivemos num tempo em que o corpo de Cristo na terra sofre muitas pressões. Pressões que têm potenciais para deformarem a nossa identidade. São pressões culturais, são pressões econômicas, pressões sociais, pressões políticas, pressões espirituais. Todas estas pressões têm potencial para deformar a nossa identidade. É por isso que Jesus diz que nós precisamos do Espírito Santo.
É por isso que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, para garantir que a nossa identidade ela não fosse deformada. Por isso, você que está ao alcance desta palavra, nós somos responsáveis pela identidade da Igreja de Cristo aqui na Terra. O dia que eu cometo algum ato que não é compatível com a minha identidade, eu estou simplesmente colocando todo o corpo de Cristo naquele mesmo ato que eu estou praticando. Então isso leva-nos a entender que nós temos uma grande responsabilidade quando nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui na Terra, que é a igreja. Porque a identidade da igreja está diretamente relacionada com a minha identidade e também com a tua identidade. A pergunta que eu faço é: que tipo de identidade nós estamos manifestando? Como eu mostrei aqui, eu tenho uma identidade nas minhas mãos. Eu não posso, uma hora, ter esta identidade e, em algum momento, eu ter algum dado dessa identidade aqui adulterado. Porque alguém vai logo imaginar que eu estou cometendo algum delito. E, às vezes, quantos delitos nós cometemos em relação à nossa identidade como igreja? Como nós temos sido identificados no mundo de hoje? Vamos pegar aqui a questão do Brasil. Como uma igreja santa, como uma igreja que se parece com Cristo? Ou somos identificados como um grande negócio? Como um poder político? Ou somos identificados como qualquer outra coisa? Como nós somos identificados? Como nós pastores somos identificados neste mundo contemporâneo que estamos vivendo? Como você, meu irmão, como você, minha irmã, carrega consigo a imagem do corpo de Cristo? Na realidade, o que as pessoas fazem leitura de nós é da nossa identidade. As pessoas têm nas suas mentes uma ideia de identidade da igreja. E todas as vezes que elas nos veem fora daquele padrão, elas se espantam e elas geram comentários críticos a nosso respeito. A Igreja de Jesus Cristo, ela tem apenas uma única identidade. Ela se parece com Jesus Cristo. Ela não se parece meio com Jesus Cristo, meio com o mundo. Ela se parece apenas com Jesus Cristo. E quanto mais ela se parece com Jesus Cristo, maior é o poder de impacto que ela tem aqui na Terra. É aquele propósito que eu falei antes. Me preocupa, por exemplo, quando eu vejo no Brasil, nós somos aí 40 milhões, números parecidos com esses de evangélicos no país. Entretanto, a força de impacto no país ainda é muito baixa. E isso é percebido não só por nós, mas também por pessoas que às vezes olham de fora e nos veem e nos perguntam por que o Brasil não sofreu transformações mais profundas se nós somos tão numerosos. Na realidade, o problema de fundo que nós estamos vivendo é um problema de identidade. Quando Jesus entra na vida de cada um de nós, ele transforma-nos e nos coloca parecidos com ele, porque a obra da cruz foi para isto. Mas quando eu não valorizo isto, ou quando a igreja ela cresce numericamente de pessoas que têm vidas não transformadas, o problema é que a igreja começa a assumir uma outra identidade. E aí ela perde o seu poder de impacto no ambiente social aonde ela está implantada. Essa reflexão, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso, para que nós possamos pensar um pouco acerca da nossa identidade como membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo só tem uma identidade aqui na Terra. É um corpo santo, é um corpo que tem poder, é um corpo que tem propósito, é um corpo que recebeu glória e é um corpo de impacto. Essa reflexão é exatamente para isso, para que eu e você paremos neste momento, para pensarmos um pouco acerca do nosso propósito e da nossa identidade. Eu faço parte da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira, ela sempre tem que ser Força Aérea Brasileira.
ela faz guerra no ar. O exército sempre tem que ser exército, porque ele faz guerra na terra. A marinha sempre tem que ser marinha, porque ela faz guerra no mar. O dia que nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a nossa capacidade de cumprir o nosso propósito na terra. Da mesma forma, a igreja, se ela não cuidar da sua identidade, ela não terá capacidade de cumprir o seu propósito na terra também. Mas a identidade da igreja, ela é preservada na medida em que eu e você entendamos esta realidade e assumamos a nossa responsabilidade em expressar o caráter de Cristo através da nossa comunidade de fé. E a partir daí, sim, nós seremos uma enorme força de impacto na nossa nação. Mas essa palavra, ela é um chamamento para que nós possamos reavaliar que tipo de identidade que nós estamos imprimindo ao corpo de Cristo. Esta palavra é para mim e para você. Eu não estou aqui para trazer uma doutrina, mas apenas para trazer uma reflexão. Nós queremos ser uma força de impacto, mas nós temos que, primeiramente, avaliar qual é a identidade que nós estamos carregando conosco. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, a sua família, para que nós possamos verdadeiramente sermos a força de impacto que o céu planejou para as gerações através da identidade que nos foi dada em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.